Primeiro selo e o primeiro cavaleiro, né? Havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. O ideal que eu observo aqui nesse selo, na abertura desses selos, é que esses seres não tinham o poder para agir. Eles dependiam sempre do quê? De receber o poder. A palavra vem também pode ser traduzida como vai. Tá? Então eles já estavam presentes, mas só foi agora passado a ordem para eles. E foi dado a eles uma coroa, então mostra que esse ser, nós estamos aqui deduzindo, não estou derrubando a teologia dos outros, tá? Mas estamos deduzindo que esse ser ainda não havia sido coroado. Ele foi dado a ele uma coroa, então foi dado a ele o direito de vencer. E saiu vitorioso e para vencer. Ele não ganhou uma espada, ele ganhou um arco, que indica que a amplitude, né, a amplitude da sua ação será muito grande. Arcos consegue atirar de uma distância bem superior. Claro, né? Lutar com uma espada, lutar com um arco tem muita diferença. Os soldados romanos, principalmente, antes da Guerra das Espadas, eles usavam os arcos. Primeiro, as flechadas que eles usavam para diminuir o número de inimigos que viriam entrar no combate. Depois, eles entravam diretamente com as lanças e com as espadas. Isso facilitaria muito a guerra, diminuindo o impacto, fazendo com que eles vencessem grande quantidade de inimigos com facilidade. Tá? Então, foi visto esse cavaleiro que veio num cavalo branco. E o que seria realmente o cavalo branco? Bom, aí já deu muita confusão, já vi debate teológico, tem segmentos que dizem que o cavaleiro branco o cavaleiro branco do Apocalipse representa o poder e as conquistas militares romanas. Os que seguem realmente a teologia histórica acreditam que era a expansão romana. Não deixa de ter uma verdade nisso. Roma conquistou boa parte do mundo primitivo. Isso quer dizer, o arco dele foi longe. Né? Lugares que nunca foram conquistados, Roma chegou lá e implantou o seu regime. Não deixa de ter um pouco de realidade. Mas, como eu disse, nós não estamos seguindo o sistema histórico, estamos na futurística. O Cavaleiro Branco também, de Apocalipse, representa o anticristo, que é o que a maioria de nós pentecostais encontramos em segmento. Quem pensa assim se apoia no fato de que o livro do Apocalipse frequentemente faz uso de figuras duplas para estabelecer um contraste. Por exemplo, o livro contrasta a noiva do cordeiro com a meretriz, a nova Jerusalém com a grande Babilônia. Nesse sentido, o cavaleiro do cavalo branco, como sendo o anticristo, seria uma contraposição a Cristo, que também é mencionado no livro de Apocalipse, assentado sobre um cavalo branco. Eu, na minha opinião, tá? Minha opinião, sem derrubar os outros teólogos que têm outros segmentos de ideias, eu fico com a opinião aqui colocado de que esse cavaleiro seria o anticristo. Por quê? Cristo já está coroado. Esse cavaleiro não pode ser o Cristo, porque ele ainda vai pegar uma coroa. Ele não tinha coroa. E Cristo já está coroado. E Cristo é o que abre os selos. Então esse cavaleiro, Cristo não era. Como alguns tentam aqui se apoiar, né? Cristo não era, porque Cristo já está coroado, Cristo já tem a sua coroa. E esse veio pegar uma coroa, quer dizer, ele ainda não estava reinando. Ele precisava ainda reinar. Ele ganhou essa coroa. O Cavaleiro Branco do Apocalipse representa a proclamação do Evangelho, que alguns que acreditam que é a pregação do Evangelho se expandindo pelo mundo todo. Não deixe de ter a sua verdade. O Evangelho também crescendo, para aqueles que seguem essa ideia. O Cavaleiro Branco do Apocalipse representa Cristo, que essa eu já totalmente desarticulo. Porque muita gente diz assim, porque representa Cristo, porque o cavalo é branco, por causa da similaridade que tem com outros textos da Bíblia, em que aparece Jesus na volta dele em glória, vem num cavalo branco, mas eu não vejo Cristo como isso, porque esse cordeiro aqui que abre o selo, como é que ele abre o selo e entra no cavalo? Uma coisa meia... Não parece o espírito daquele que ele queria transferir, que João queria transferir ao povo. Então é uma coisa meio complexa, não é? Segundo, ele não tinha coroa. Jesus já está coroado. Jesus nunca usou arco. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus usa um arco, Deus usa uma espada. Está sempre marcado, tanto que você vê lá em Apocalipse capítulo 19, que quando ele vem com uma espada na mão. Uma espada, não vem com arco. Então não fecha sendo a pessoa bendita de Cristo. Eu fico com essa opinião. Os que ficam com a demais opinião é um direito seu. Só sabemos que esse cavaleiro, para nós que somos futuristas, ele há de vir, ele há de aparecer ainda, ele receberá autoridade. Aí também mostra a soberania de Deus, que muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Que Deus é soberano. Esses seres aí, o anticristo, ele ganhou o direito de agir. Ele não pegou e simplesmente tomou. Não é igual a guerrinha do céu que vai lá, o Satanás tenta tirar Deus do trono. Eles não têm poderes nenhum, a menos que Deus o permita. Deus somente permitiu a vinda do anticristo porque está escrito em Tessalonicenses. As pessoas estão rejeitando a verdade e estão crendo na mentira. Então é preciso que venha o espírito de mentira. E esse espírito de mentira quem é? É o espírito do anticristo.
Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E se as pessoas que deveriam acreditar em Deus estão acreditando na mentira, não estão querendo acreditar naquilo que Deus está revelando pela sua palavra e pelos acontecimentos, é mistério que venha e que esse ser ganhe autoridade, porque o poder todo do diabo está no pecado. Enquanto houver pecado, ele tem o direito de agir. E como os homens estavam pecando naquela época e como estão na época de hoje, abre espaços e portas para que Deus ele entregue esses homens na mão daquele inimigo que quer, no inimigo que o deseja atacar e os destruir. Saiba de uma coisa, o diabo não quer amizade com você. Ele mesmo sabe que ele vai para o inferno. Todos os demônios sabem que no juízo final eles serão condenados. Nenhum deles é bobo. Você pode ler ali que eles mesmo falam, se nos atormentarmos, filho do homem, antes do tempo, todos sabem que vão para o inferno. Até o diabo sabe que ele vai para o inferno também. Só que ele quer levar com ele a maior parte, a maioria das pessoas que ele possam levar junto com ele para lá, ele quer levar junto. Ele não é bobo, ele sabe que não tem como vencer Deus, porque Deus ele é invencível. É só aquelas pessoas que infelizmente ficam com essa bobagem de dualística, de colocar o diabo e Deus na mesma posição. Não estão numa mesma posição. Tá? Para aqueles que botaram Jesus carregando, você nem conhece o poder de Jesus. Que no carnaval fizeram aquela besteirada toda, não conhece nem o poder que Jesus tinha na mão. Se ele quisesse, com um simples pensar, o universo inteiro desaparece e voltava a ser zero. Nem não sobrava diabo, não sobrava inferno, não sobrava nada, tudo some. Porque ele é o princípio de toda a criação. Ele é aquele que criou tudo e o poder dele é imensurável. Ele é o onipotente, não tem como você medir o poder dele. Nem os céus dos céus ele disse pode suportar quando ele se manifesta no nosso universo, porque na verdade Deus vive na eternidade. Porque para suportar tamanho poder, não tem como. O poder dele é grande demais. O universo inteiro não suporta o poder inteiro dele. Se ia dizer que se o universo pudesse suportar, poder seria colocar um limite. Não, ele vive na eternidade, porque somente o ambiente criado por ele é que realmente pode manter todo aquele poder e energia que ele tem, que é incomparável. Então aí nós estamos vendo um dos pontos sobre o primeiro cavaleiro. O segundo selo foi aberto. E o segundo selo, você vê o segundo cavaleiro. E o segundo cavaleiro que está dito nele. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, o vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada. Esse ninguém erra, tá? Esse nenhum erra na sua teologia. É chamado Cavaleiro da Guerra. E ele tem na sua mão uma grande espada. Ali tem uma espada utilizada, não era a espada comum do policial judeu, nem tampouco dos sicários, e nem tampouco dos policiais romanos que ficavam dentro da cidade. Eles costumavam usar uma espada mais curta para facilitar. Mas sim do soldado romano que fazia parte das infantarias, as espadas achatadas e compridas. Aquelas espadas bem longas, que não eram feitas para darem golpes e apenas ferir, eram feitas para que quando ela desse o golpe, ela realmente matasse. Quer dizer, tanto a força do soldado em si, junto com o peso da espada, faria com que o golpe se tornasse profundo. Então foi dado uma grande, vê que ele fala, uma grande espada. Isso quer dizer que a amplitude de ação dele seria muito grande. O cavaleiro vermelho simboliza a guerra. E foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Agora você vê o que é o anticristo, né? Se nós colocarmos o anticristo como a primeira pessoa, se ele é a primeira pessoa que veio, o que ele traz consigo de quem são seus seguidores? Guerra, destruição. Tudo que vem depois dele é isso. Porque ele não traz nada de bom. O diabo não traz nada de bom. Tudo que ele promete que vai ser bom para você hoje, amanhã ele destrói. É igual a droga. Faz aquela propaganda da droga. Ah, pode fumar, fuma, pega a droga, você pega. Você vê o traficante te dá na primeira vez. Na segunda vez, na terceira ele te cobra. Aí você entra no mundo das drogas, tua vida vira uma miséria. Você perde família, você perde os amigos, você perde diretamente, você se afunda, você se torna perseguido pela polícia, você comete crime, você comete tudo. Por quê? Porque pareceu que ele no começo lhe trouxe paz e amizade. Depois afundou você. Olha só as guerras. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada, montado em um cavalo vermelho. Ele tem o poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse 6, de 3 a 4. A espada e a cor vermelha representa a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerra. Então fechou com aquilo que Jesus pensava. Então olha os exércitos, olha as bombas aqui lançadas, né? Aqui eu estou usando exemplo uma bomba nuclear. Tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre as bombas nucleares, o poder que tem as bombas nucleares, que muita gente não sabe, né? Do potencial que tem, capaz de arrasar. Existe uma que inventada pela Rússia, que se ela explodir em São Paulo, ela consegue estourar os vidros
das janelas aqui em Florianópolis. Você imagina o poder que tem. Se explodir no centro de São Paulo, a explosão dela consegue vir, a força de impacto dela chega até Florianópolis, a destruir os vidros todos que estão ali, só da força de impacto. E a vazão de destruição é capaz de consumir toda a cidade, consome toda a cidade e quase todo o estado inteiro. Sem falar o que ela vai causando em outros estados posteriormente, né? Os lanças-mísseis que os homens utilizam, tudo isso é a força da guerra. E aqui eu mostro para vocês os efeitos da guerra, né? Olha aqui, essa guerra aqui é atual, é a guerra da Ucrânia. Aqui, os mortos, os homens se matassem uns aos outros, olha ali, no período da Segunda Guerra, quando não se dava tempo de enterrar as pessoas, e jogava as pessoas tudo no montão, depois só jogavam terra e enterravam. Aqui, cidades sendo destruídas, né? Isso aqui é tirada de um filme, tá? Não é um fato verídico, não ocorreu. Mas aqui mostra cidades sendo destruídas. E aqui, a terra sangrando. Quer dizer, esse anjo trouxe consigo a guerra. E é o que o anticristo vai trazer. Ele não vai trazer a paz, ele vai trazer a guerra. Ah, mas diz que no reinado dele haverá paz. Sim, haverá paz no princípio. No princípio começará a paz. Mas você sabe que o ser humano é uma coisa assim, o ser humano aceita o mal, mas não vai viver no mal toda a vida. Vai chegar um momento que vai chegar os corruptos, sempre vão existir. E vão querer ultrapassar aquele limite, e vão querer desafiar. Tanto que a Bíblia diz, quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Isso quer dizer que haverá um movimento de resistência entre aqueles que não vão querer e aqueles que não vão desejar. Então daí o que ele vai fazer? Ele tem que usar o potencial dele para trazer o quê? A destruição. Já vivemos hoje sob o eixo dessa espada, a guerra. São pelo menos 28 combates armados registrados no ano, segundo o levantamento do projeto de dados da localização e eventos de conflitos da Armado Acre, sua sigla em inglês. Esse ano, tá? 28 combates armados nós temos no nosso planeta. O Iêmen vive hoje um dos períodos mais violentos desde 2014, quando iniciou a guerra civil no país, que coloca em embate direto duas potências do Oriente Médio. De um lado, as forças do governo de Abba Rabu, Mansur Hadi, apoiadas por uma coalizão sunita, liderada por a Arábia Saudita, 12 de abril de 2022. Lista de guerras por número de mortos superiores a 100 milhões de pessoas. Quer dizer, as guerras até hoje já causaram mais de 100 milhões de mortes, se nós formos somar todas as guerras que nós temos desde o tempo em que o homem começou a utilizar a máquina moderna, né? O Cavaleiro Vermelho ferirá 1/4 da população terrestre atualmente. Temos 8 bilhões de habitantes, o que equivaleria, seguindo o sistema pré-tribulacionista, que é o que nós seguimos e futurista, em torno de uma só vez ele vai matar 3,2 bilhões de habitantes. Por isso a espada longa romana. Isso é muita morte. Mas vendo as armas de destruição em massas atuais, num dia se pode alcançar esse valor. Em um dia, com as bombas atômicas existentes, você pode chegar a 3,2 bilhões de pessoas mortas, rapidamente. Tá? Isso num só dia. Porque a destruição que ela causa, as armas de destruição em massa, são altamente perigosas. Vamos ver um pouquinho sobre a bomba nuclear. É importante, depois eu estarei dando a pausa, tá? Para não ficar o vídeo longo. E daí eu falo depois do mais dos outros 2 cavaleiros e depois dou pausa. E aí nós voltamos depois para continuar um pouquinho. Porque tem que ser mais curtos os vídeos, que senão você não vê. Você não quer um vídeo muito longo, você quer um vídeo fácil, né? A bomba nuclear lançada sobre a cidade de Hiroshima tinha potência estimada de 16 quilotons. 1 quiloton equivale a 1.000 toneladas de TNT, 1 quiloton. Então, essa aqui tem 16 quilotons. Então, você imagina, são 16 o quê? Olha só ali, 1 quiloton, 1.000 toneladas. 16.000 toneladas de TNT. Tô só naquela bomba. Né? Ela provocou uma nuvem de fumaça que alcançou 18 quilômetros de altura. Sua explosão gerou uma bola de fogo com uma temperatura de aproximadamente 300 graus centígrados, a qual atingiu um raio de 2 quilômetros. Essa ainda é a bomba, que é a primeira bomba, não era tão potente, tão forte, não é? Com potência estimada entre 500 a 58 megatons, já não é mais quilotons, agora já é megatons, pelo menos 3.000 vezes mais explosiva do que a bomba lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima. 3.000 vezes, muito mais poderosa do que aquela bomba. A de 1945, na Segunda Guerra Mundial, essa arma soviética foi testada em outubro de 1961, no arquipélago russo de Nova Zelândia. Foi uma outra bomba que os russos explodiram com 50 a 58 megatons, já não é mais quilotons. Agora, a bomba mais poderosa dos russos. O alcance da bola de fogo gerada pela bomba foi estimado em 16 km. A Tsar bomba causaria queimadura de 3º grau em pessoas num raio de 60 km a partir do epicentro da explosão. O impacto quebrou janelas a 900 km de distância. A luz gerada pela explosão foi visível a olho nu a 1.000 km de distância. Tanto que os russos se assustaram com a potência dessa bomba que usaram ela somente uma vez. Não se fez mais testes com ela. Hoje eles estão fabricando, mas não se usa mais.
Tamanho foi a explosão que nem eles haviam calculado o poder que teria. Eles achavam que seria menor, mas ela ultrapassou tudo aquilo que eles podiam esperar de tão grande. Agora você imagina um míssil desse caindo em determinados países com quantidade tremendas de pessoas. A destruição que seria capaz de fazer. Então, quando diz que a guerra vem, o homem tem armas para isso. Russos, americanos, chineses, todos eles têm armas atômicas. Embora os americanos e os russos são os que mais têm capacidade de atingir um país com as suas armas atômicas com mais rapidez. A China não é tão rápida assim. Sua armada não é tão potente. E os demais países que ficam fazendo birrinha com as suas armas nucleares ainda também não têm muita capacidade. Talvez as suas bombas atômicas nem atingissem um país muito distante ou um país muito forte igual a Rússia ou os Estados Unidos. Mas esses dois países em si têm um poder de destruição muito grande. Embora nós sabemos que 1/4 da população vai morrer em guerra, né? E isso é algo esplendoroso, é algo que tira completamente a nossa visão, né? Daquilo que nós estamos vendo. É algo terrível que vai acontecer ao nosso planeta. Aqui é só para vocês verem o tamanho da bomba, né? Isso aqui é o Monte Everest, um dos maiores montes do mundo, né? Monte Everest. A altitude média de voo comercial, aqui é um avião voando, a altitude média de um avião, que um avião costuma voar. Aqui seria Lead Boy, que foi a primeira bomba com 15 quilotons, lançadas em Hiroshima, em 1945. A altura dela chegou próximo. Um avião, ó, teria que voar mais alto para cruzar, e muito mais alto que o Monte Everest. Aqui já temos a Fast Man, lançada em Nagasaki, em 1945, a mesma altura que ela, porque ela tinha só um pouquinho de diferença. Essa tinha 15 quilotons e essa tinha 21 quilotons. Então ela aumentou pouquinha coisa em ramo de destruição. A Lycoming, que tem 1000 quilotons, testada pela França em 1970, ela ficou mais alta ainda que as duas outras bombas. A Castre Bravo, testada pelos Estados Unidos em 1954, essa chegou a ser mais alta do que as demais outras bombas que ali existiam. Tá? E a bomba russa, Tsar Bomba, 50.000 quilotons, testada pela União Soviética. Essa completamente chegou a 95 quilômetros de diâmetro, tá? De espaço, 95 quilômetros de pura destruição, de fogo, detonando e destruindo tudo que tem pela frente. Né? Então você imagina uma bomba dessa caindo. Uma espada, não fosse como a espada desse anjo, seria com a espada desse anjo, causando tanta destruição e tanta desgraça. Né? O homem com as suas armas. Descansamos um pouquinho, depois nós voltamos novamente.